Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo mais um dia, graças a Deus. Olha que bênção, hein? Hoje já é dia 24 de março. Deus tem me ajudado até aqui. Eu espero que essas mensagens estejam chegando para a vida de vocês. Bom dia, Vandinho. Como é que tá? Tudo bom, meu querido? Paz. Eu espero que essas mensagens estejam chegando para vocês, estejam encontrando o coração de quem está afastado de Cristo, de quem não conhece a Cristo ainda, né? Que o verdadeiro intuito dessas lives que eu faço, dessas mensagens, desses cortes, é encontrar pessoas os corações aí que estão quebrados aí, corações arrependidos, coração perdidos, as pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde vão, não sabem mais onde que é a direção, entendeu? E dar a direção para essas pessoas, tá bom? Hoje, a lição de hoje, a mensagem de hoje, é o nome da mensagem a mensagem do mês inteiro aí, verdades básicas, né? Esse é o tema do mês inteiro. E hoje, o título de hoje é A Verdadeira Mudança de Vida. Para você que não sabe como funciona uma mudança de vida, eu vou passar para vocês aqui hoje. Espero que clareie, fique claro, bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Como vimos nas lições anteriores, Deus criou o homem perfeito para ter comunhão com Ele, mas o homem escolheu pecar, e como consequência disto, houve a quebra de comunhão com Deus. Deus criou o homem perfeito, tudo certo, só para ter comunhão e desfrutar de tudo que Deus tinha criado, né? Mas o abençoado homem resolveu pecar, então essa é a consequência, quebra de comunhão com Deus, tá? E Deus, pela sua misericórdia, providenciou uma solução. Essa solução se chama Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto deixa bem claro, né, que aquele que toma posse da verdadeira solução, que é Jesus Cristo, passa por uma nova mudança, né, uma mudança de vida. E hoje eu vou passar para vocês aqui duas verdades sobre a verdadeira mudança de vida. A primeira é a seguinte: para mudar de vida é preciso arrepender-se. Em Mateus 4:17 está escrito assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender no grego é um negócio bem famoso, todo mundo fica falando toda hora, mas eu vou falar aqui de novo para vocês, talvez isso não tenha entrado no teu coração. Arrepender no grego é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de mente. Você tem que parar e pensar e mudar bem certinho tudo aquilo que você tem na tua mente, aquela loucura. Se você vê que essa direção que você está indo está errado, para e pensa e muda essa direção. É errado, não está ficando bom, não está se sentindo feliz, tem alguma coisa no teu coração que está vazio, não conseguiu preencher com dinheiro, não conseguiu preencher esse vazio com dinheiro, com mulheres, com tudo que tem no mundo aí. Então para e pensa, né? E no Aurélio, no dicionário nosso ali, significa sentir tristeza por erros cometidos, mudar a atitude e procedimento, voltar atrás. Isso é o arrependimento. Tem uma história na Bíblia que eles colocaram aqui que conta bem certinho essa mudança, né? Essa mudança, esse arrependimento. Eu vou ler para vocês, é bem rapidinho, tá bom? Fala a história, mas é uma parábola, né? Em Lucas 15:11-24, na passagem sobre o filho pródigo, nós podemos encontrar 4 evidências de verdadeiro arrependimento, né?
Vou ler para vocês aqui. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma nova terra longe. Ali se despediu de sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, né? Então, o resumo aqui é o seguinte: ele pediu para o pai: pai, me dá tudo que me pertence, a questão da minha herança aí, que eu vou sair fora. E o pai dele pegou a parte que era para ser dele, pegou, entregou para ele, falou: pode ir embora, vai lá. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, tá? E daí ele falou, foi embora e tal. E lá ele gastou tudo, curtiu a vida dele, tocou o terror e gastou tudo essa herança. Torrou mesmo, gastou tudo. E bem nessa época deu uma crise lá, uma crise igual essa, essa que a gente viveu mais perto aí, é a crise do impeachment da Dilma. Uma crise aí, mas uma crise que o pessoal passou fome, né? E ele lá, ele chegou a alguns cidadãos daquela terra, o qual mandou, falou: você tem como você me arrumar um emprego, arrumar um serviço, que eu tô sem dinheiro, eu tô precisando trabalhar para comer, né? O cara arrumou um serviço para ele, era para ele alimentar os porcos, né? E ele ali alimentando os porcos, cuidando, ele virou pastor de porcos. E ali, deixa eu continuar aqui. E desejando encher o estômago com bolotas que os porcos comiam, que ninguém lhe dava, ele desejou comer a comida que ele estava dando para os porcos, tanta fome que ele dava. E aqui que é a primeira. Esse aqui é a primeira, é o primeiro evidência, tá bom? E caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de alimentação, eu aqui pereço de fome. Vou me levantar e irei ter com meu pai. E direi ao meu pai: pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa aqui é a segunda. Faz-me como dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi ter com teu pai. E quando ali estava, viu seu filho, moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o seu filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo o anel em teu dedo, umas sandálias em teus pés, trazei o bezerro cevado, mate-o, comamos e alegramos, porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E ali começaram a alegrar-se. Essa é a historinha, né? É uma parábola que tem do filho pródigo. A primeira evidência do arrependimento é de fato reconhecer o pecado. Ali ele fala assim, e caindo em si, ele fala ali, e caindo em si ele se ligou que, olha só a loucura que ele tinha feito, olha como que ele pecou contra o pai dele, né? A segunda evidência do arrependimento é o fato de entristecer-se pelo pecado. Ele parou e pensou e falou assim: não, eu já não sou digno, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. A terceira evidência do arrependimento é o fato de confessar o pecado. Ele falou ali, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Levantando-se, foi para o teu pai. Ele chegou ali e falou assim: pai. Ele confessou o pecado. Pai,
pequei contra ti e contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E a quarta evidência é o arrependimento e abandonar o pecado. Essa aqui é uma historinha, né? Uma parábola que mostra pra gente aqui o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer pra... Deixa eu mexer aqui agora, não sei onde que volta. Aí. O que são as coisas que a gente tem que fazer, né? Pra mudar de vida realmente. Reconhecer o pecado, entristecer, confessar o pecado e abandonar o pecado. Vamos para a próxima aqui. O filho não tentou fazer algo para merecer o amor do pai novamente. Nada podia pagar o pecado dele. Arrependimento não é puramente fazer uma penitência ou uma obra social para o nosso pecado. Arrependimento é reconhecer o seu pecado, entristecer-se pelo pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Bom, vamos para a segunda aqui. Lá no começo, eu tinha falado para você que ia mostrar as duas verdades sobre a verdadeira mudança de vida, né? Essa aqui é a segunda verdade. Para mudar a vida é preciso nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, né? João 13:3. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Conforme o que Deus tinha dito a Nicodemos, 2 possíveis nascimentos para a mesma pessoa. João 3:5, está escrito ali: Jesus respondeu, na verdade eu te digo, de que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os 2 possíveis nascimentos são: primeiro, o nascimento da água, referindo-se ao nascimento natural, né? A gente nasce dentro de uma bolsa de água ali, é o nascimento natural. E o segundo nascimento é o nascimento do Espírito, referindo-se ao nascimento espiritual, onde o Espírito Santo entra no teu coração, transforma para ser semelhante a Jesus. Sem este nascimento, segundo nascimento, ninguém pode ser salvo. A pergunta é: você já nasceu de novo? O que falta para você? Parar, pensar, ver que você está andando por um caminho que não é um caminho legal e mudar. Mudar essa direção que você está andando. O novo nascimento é uma obra sobrenatural. Nascer de novo é a condição de ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma obra feita pelo Espírito Santo, que nos transforma em uma nova criatura. Esse é o nosso nascimento espiritual. Só então podemos entender as coisas espirituais, porque o nosso espírito passa a ter vida. Isso aqui é muito forte, tá? Como a pessoa pode nascer de novo? A resposta é crendo em Jesus. João 3, 16 e 18 está escrito ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A conclusão, deixa eu ver que hora que é aqui já. Essa é a hora. A conclusão aqui: a verdadeira mudança é a obra sobrenatural feita em nós pelo Espírito Santo, mediante nosso arrependimento, e o Espírito Santo de Deus transforma as nossas vidas para termos comunhão com Deus. Não é a obra humana, nem tampouco recompensa de Deus para uma boa obra que alguém faz. Essa mudança em nós nos dá oportunidade de começarmos uma nova vida em Cristo. Então, vou partir para o final aqui. A ideia é a seguinte: a verdadeira mudança, a gente tem que ter algumas atitudes, né?
reconhecer o pecado, esse pecado que nos afasta, né? Nos afasta da comunhão com Deus, reconhecer ele, entristecer-se pelo pecado, confessar o pecado. Tem aquele negócio do confessionário, dos o que você tem que confessar para algum líder seu, algum líder talvez líder de célula, talvez líder pastoral. Falou: estou com essa dificuldade aqui, estou pecando, eu quero que você ore comigo e me ajude a interceder aqui para Deus, que Ele me ajude a não pecar mais, né? Tirar isso da minha cabeça. Então, pegar uma pessoa que é líder seu e confessar o pecado para ela, para esse pecado sair de dentro de você, entendeu? E além disso, abandonar o pecado, você não ficar aí na iniquidade, né? A iniquidade é a prática do mesmo pecado. Esse é a tradução para iniquidade, prática do mesmo pecado. Você ficar pecando, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo pecadinho. Além disso, afastar você da comunhão com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que está escrito assim: em teu nome eu preguei, fiz maravilhas, eu fui o top aqui na terra. E Deus fala para ele: aparta de mim, eu não vos conheço, não tenho nada com você. Você praticava a iniquidade. O que é isso aí? Você ficava pecando, sempre o mesmo pecado. Deus ama o pecador, só que Ele não ama a prática do pecado, entendeu? E com isso, você vai buscar mais a direção de Deus e vai nascer de novo com a entrada do Espírito Santo na tua vida, né? Você que está aí vendo esse vídeo, esse corte, talvez está assistindo a live, assistindo o vídeo depois no YouTube, né? Que a gente deixa o link aqui para quem quer assistir. E infelizmente está com essa prática do pecado, está com alguma prática de pecado e não está conseguindo sair disso. Fecha teu olho, vamos fazer uma oração comigo aqui, uma oração bem rapidinha para a gente concluir esse dia aqui, tá bom? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade de ter mais uma semana. Me ajuda, Pai, a abandonar a prática do pecado, me ajuda a ter uma busca constante de comunhão contigo. Eu entendi hoje eu entendi que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu entendi que eu quero abandonar essa prática do pecado. Eu quero a tua ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, mais um dia. Deus tem me ajudado até aqui. Espero que essa mensagem chegue no teu coração e que você tenha essa mudança de mentalidade. Bom, tamo junto. Até